Este é o Transition Protocol. Hoje é sábado, 15 de agosto. Estamos aqui em um dia em que normalmente não gravamos nem falamos com vocês. Mas também já dissemos muitas vezes a vocês, nossa audiência global, em todo o mundo, em 14 idiomas, que viríamos até vocês e que temos a obrigação de trazer as notícias de última hora que recebemos de fontes privilegiadas. Fontes que confiam em nós para levar essas notícias a vocês sem nenhum verniz de distorção, nem qualquer outro interesse além do fato de relatá-las da forma como nos são transmitidas. E acreditamos que seja esse o caso. Acreditamos que isso seja verdade. Essas notícias não estão disponíveis para a mídia tradicional, porque ela não tem acesso a esses espaços. E essas notícias não estão disponíveis para a mídia independente, porque, mais uma vez, ela não tem acesso. Então acreditamos que temos um dever, que estamos obrigados a trazer isso até vocês. E nos sentimos profundamente privilegiados, profundamente honrados, de que analistas reconhecidos globalmente, como Vijay Prashad, uma pessoa em cuja percepção se confia, em cujas observações se confia, acumuladas ao longo de décadas em muitos países, tenham gentilmente concordado em interpretar as notícias que levamos a ele. Assim, isso é apresentado a vocês como uma perspectiva sobre as mudanças tectônicas que estão ocorrendo no mundo. Literalmente, mudanças tectônicas. Se vocês gostam do que fazemos, pedimos gentilmente que cliquem nos botões de curtir e de se inscrever. Acessem nosso canal no Substack, com o mesmo nome, Transition Protocol. Tornem-se membros pagantes. Vamos entregar a vocês essas notícias de alta qualidade 2 vezes por semana, por uma taxa muito pequena. Menos que o custo de um café, $5 por mês. Pode seguir, Vijay. Bem, você sabe, mais uma vez, é ótimo estar com você, Zulfikar. Fico muito contente de tentar colocar parte disso em contexto. Mas vamos começar pelo que é amplamente conhecido e foi divulgado publicamente. Houve um exercício multinacional de treinamento chamado Spears of Victory, do qual o Paquistão e a Arábia Saudita participaram. Então sabemos que, em janeiro deste ano, o Paquistão enviou 57 caças F-16 para a base aérea Rei Abdulaziz, na Arábia Saudita. Isso já foi noticiado pela imprensa. Também houve relatos de que caças JF-17 do Paquistão, além de drones e sistemas de defesa aérea operados por paquistaneses, foram levados para a Arábia Saudita. Na época, em janeiro, foi dito que isso era inteiramente para o exercício Spears of Victory. E, de fato, houve um exercício Spears of Victory. Mas agora parece que aquilo fazia parte de um processo. Quer dizer, sabemos que no ano passado, a Arábia Saudita e o Paquistão assinaram um acordo de cooperação em defesa, e sem dúvida, o Spears of Victory fez parte desse exercício multinacional. Mas a base do exercício sempre seria o Paquistão e a Arábia Saudita. Isso foi muito interessante. E aqueles que observam essas coisas analisaram com bastante atenção e disseram, bem, sabe, esse é o grau de profundidade de uma aliança que não víamos antes. Bom, depois do ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, da guerra de agressão contra o Irã, vimos que o Paquistão desenvolveu relações muito mais próximas com o Irã. Sabe, entrou em cena como a principal via diplomática para os iranianos, substituindo, em certo sentido, os omanenses, porque acho que Oman perdeu a confiança nos Estados Unidos. Eles se sentiram traídos pelos Estados Unidos. Então, o Paquistão entra nisso. Como você sabe, Azim Munir, que é o chefe das Forças Armadas, desempenha um papel muito importante nessa aproximação entre Islamabad e Teherã. Ao mesmo tempo, também vimos se aprofundarem as conversas entre a Arábia Saudita e o Paquistão sobre questões de segurança. O acordo de Meca, do qual você e eu já falamos, trouxe a Turquia para esse alinhamento defensivo. Falou-se na entrada do Egito. Como você sabe, você e eu já dissemos, todos os olhos estão voltados para o Iraque. Para onde o Iraque está indo? Mas enquanto isso, parece haver mais tropas e equipamentos paquistaneses na Arábia Saudita. Isso é algo muito importante a se observar. Não está inteiramente relacionado a algum tipo de exercício militar.
Isso parece indicar que há, de fato, uma redução permanente do papel estratégico dos Estados Unidos nesta região, e que a ideia de algum tipo de acordo de segurança regional ficará nas mãos, de um lado, do Paquistão, do outro, da Arábia Saudita, com a Turquia, em certa medida. Ao que tudo indica, os Estados Unidos estão sendo deixados de lado. Isso é muito importante. Está sendo dito agora, em outra ligação telefônica entre Mohammed bin Salman e o governo Trump, com Donald Trump, que os sauditas não permitirão que o espaço aéreo da Arábia Saudita seja usado em quaisquer operações contra o Irã. Ora, isso é interessante. Não é necessário que o espaço aéreo saudita seja usado, porque, afinal de contas... E a propósito, eu gostaria de expressar minha sincera solidariedade aos marinheiros a bordo do USS Abraham Lincoln. Eles estão no mar há 250 dias. Isso é, de fato, um recorde. Marinheiros passarem quase um ano no mar sem tocar em terra. O USS Abraham Lincoln chegou a uma situação em que marinheiros têm pulado ao mar, frustrados e coisas do tipo. É uma situação muito difícil para eles. Eles não precisam realmente do espaço aéreo saudita, estando ali no mar. Não precisam do espaço aéreo saudita. Mas é importante, como gesto político, que os sauditas tenham dito que não permitirão que seu espaço aéreo seja usado, nem que seu território sirva de plataforma de lançamento para os Estados Unidos atacarem o Irã. Na verdade, acho que, em certo sentido, eles estão dizendo que não servirão para atacar ninguém. Estamos vendo surgir um novo desenvolvimento regional entre a Arábia Saudita, o Paquistão, a Turquia e alguns dos outros estados do Conselho de Cooperação do Golfo. Pakistan, Turkey, and some of the other GCC states. Let's include Qatar in this. Qatar has already said. Vamos incluir o Catar nisso. O Catar já disse que quer que os Estados Unidos deixem de ter uma base aérea em território catariano. Mas também estamos observando, e isso é bastante significativo, que pode haver sinais vindos dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos não estão necessariamente 100% alinhados com o que a Arábia Saudita faz. Afinal, no caso da guerra no Sudão, eles podem muito bem estar em lados opostos. Mas neste caso, os Emirados Árabes Unidos, com Dubai à frente, por ser o maior dos Emirados, parecem ter deixado claro que querem algum tipo de acordo com o Irã. Eles não querem permitir que cidades bonitas, não só Dubai, mas também outras, incluindo Sharjah e assim por diante, virem alvos de treinamento iraniano. Eles não querem servir de alvo para treinamento. Então, você vê Dubai também fazendo um acordo com Teherã. Até agora, não houve uma declaração muito pública, mas isso é importante. Isso significa que, com o tempo, Arábia Saudita, Turquia, Paquistão, Omã, Catar, talvez até os Emirados Árabes Unidos. E por trás de tudo isso, fico muito feliz em dizer que parece que até os chineses acham que esse é um bom passo. Esse desenvolvimento de uma aliança regional de segurança. Afinal, nos documentos de Xi Jinping sobre governança global, eles têm falado muito sobre a necessidade de segurança regional. De não permitir um único, como Vladimir Putin disse na Conferência de Segurança de Munique, em 2007, um único mestre, mas de ter, em certo sentido, vários arranjos regionais de segurança diferentes. E estamos vendo uma delas acontecer. E a propósito, como parte disso, será interessante ver mais adiante se essa aeronave ligada aos Emirados Árabes Unidos, que está transferindo riqueza para Teherã, sabe, nossas próprias fontes nos dizem que bilhões de dólares, toneladas de ouro e assim por diante estão sendo transferidos dos Emirados Árabes Unidos para Teherã, se isso é algum tipo de ritenoa isolada ou se vai se tornar algo regular. A questão, na verdade, a questão aqui é que estamos vendo uma necessidade regional de confiança, e acho que isso é muito importante no longo prazo. Veja isso sob uma perspectiva de 500 anos. Essas regiões tinham uma relação muito próxima entre si. Antes de os portugueses entrarem no Oceano Índico e militarizarem o comércio, nós comerciávamos entre Zanzibar, Omã e Sri Lanka.
na época, suponho, o reino de Kandy. Comerciávamos uns com os outros, sem armas e sem força militar. E acho que, em certo sentido, essa mudança estratégica, afastando-se dos Estados Unidos e de sua armada, está nos sugerindo algo. Zulfikar, se eu puder colocar isso de forma bem clara, ela está nos sugerindo que a era de Vasco da Gama talvez esteja chegando ao fim. Porque eu diria que ela já terminou. Vou me arriscar ainda mais. Sim, em certo sentido, sabe, o título da nossa conversa de hoje poderia muito bem ser A Era de Vasco da Gama chegou ao fim. E quem não conhece Vasco da Gama, talvez queira ler sobre ele. Afinal, ele foi o navegador que levou os navios portugueses a contornar o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Pela primeira vez, vimos grandes navios europeus chegando ao Oceano Índico. Antes disso, é claro, já havia muito comércio no Oceano Índico, inclusive com navios chineses. Uma frota chinesa, liderada pelo almirante Cheng Ho, tinha vindo da China até a costa da África. Bem, em 1198, Vasco da Gama entra no Oceano Índico e traz uma atitude muito diferente em relação ao comércio internacional e ao domínio, não formas sobrepostas e múltiplas de soberania. Mas os portugueses queriam uma soberania exclusiva. Queriam ser os únicos soberanos. De Portugal, passamos para a Grã-Bretanha e agora para os Estados Unidos. E de fato, como eu estou dizendo, a era de Vasco da Gama acabou. Porque talvez estejamos voltando a soberanias múltiplas e sobrepostas, em que países como a Arábia Saudita, Turquia, Paquistão, Índia e outros possam começar a se entender, não num sentido competitivo, de buscar uma soberania exclusiva, de ser o único país no comando, mas com muitos países administrando coletivamente, coisas como o Estreito de Hormuz, Bab el-Mandeb e assim por diante, sem buscar um domínio exclusivo, como os Estados Unidos buscaram. Bem, tudo aponta nessa direção. Absolutamente tudo aponta nessa direção. E não é só isso. Como você e eu discutimos pouco antes de começarmos, o Irã está se sentindo muito fortalecido. O fato de Mohsen Rezaei estar começando a tomar decisões em nome do líder supremo, e Mohsen Rezaei é uma pessoa de qualificações militares inquestionáveis, com os relacionamentos que tem com o IRGC, somado ao que você e eu discutimos, que é uma notícia de última hora, a qual, pelo que sabemos, ninguém mais tem acesso. Ele aprovou um plano para cortar cabos que passam pelo Estreito de Hormuz e por meio de seus parceiros Houthis pelo Bab el-Mandeb. Ele aprovou os planos de mergulhar toda a região, incluindo a Europa e partes dos Estados Unidos, em uma escuridão total da internet. Se o Sr. Trump agir de acordo com suas ameaças de abrir os portões do inferno, os portões do inferno se abrirão sobre ele, o Sr. Trump, e não o contrário. Então não estamos vendo apenas o fim da era de Vasco da Gama. Estamos vendo também a ascensão dos vassalos. Quer dizer, odeio dizer isso, mas investments que terem fim. Os vassalos simplesmente levantaram e disseram, bem, não vamos aceitar isso. E a cooperação regional está acontecendo por meio da ligação telefônica que estamos noticiando, que não foi amplamente divulgada. Mas sabemos que ela de fato ocorreu, porque temos fontes que estavam na sala, por assim dizer, e sabem disso. O Sr. Trump foi informado, sem nenhuma margem para dúvida, pelo MBS, o príncipe herdeiro, de que, bem, vocês sabem, não vamos permitir que usem nosso espaço aéreo. Não vamos permitir que usem nossas bases. E preferimos que vocês parem essa campanha. Somos capazes de lidar com isso nós mesmos. Isso foi enfatizado. Nós vamos lidar com isso nós mesmos. E ao mesmo tempo, o MBZ dos Emirados Árabes Unidos apresenta uma oferta de 2 toneladas de ouro, 3 bilhões de dólares, em 3 aeronaves diferentes. Então o que isso significa?
Sim, eu quero voltar por um instante à nomeação do Major-General Mohsen Rezaei como novo chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Porque acho que, primeiro, deveríamos começar com uma breve biografia do próprio Mohsen Rezaei. Mohsen Rezaei é uma figura muito importante na história iraniana. Desde muito cedo, quando era estudante, ele se envolveu em estabelecer contatos entre várias cidades do interior no movimento contra o Shah. Ele é o fundador do Mansuroon, uma organização clandestina muito conhecida que se opunha ao Shah quando ele finalmente chegou a Teherã para estudar na Universidade de Ciência e Tecnologia. Ele estudava engenharia mecânica, entrou na clandestinidade e ocupou uma posição muito importante nos protestos contra o Shah. Quando Ayatollah Khomeini voltou ao Irã, em 1979, ele foi uma das pessoas que o receberam e pôde se encontrar pessoalmente com ele. É importante mencionar que quando a IRGC foi fundada, Mohsen Rezaei foi uma das pessoas que redigiram os termos do acordo da IRGC. Ele tem sido, sabe, há muitos e muitos anos, uma figura muito importante na IRGC. Foi comandante na guerra para defender o Irã do ataque iraquiano. Sabe, ele está por aí há muito tempo. Não se deve pensar nele como alguém que simplesmente surgiu do nada. Ele está por aí há muito tempo. E depois da nomeação dele, isso é importante, ele se reuniu com o embaixador da China no Irã. Essa foi uma das primeiras reuniões dele. Depois, no dia 12 de agosto, ele se reuniu com o ministro do interior do Paquistão. E, na verdade, essa reunião foi muito significativa, porque nesse encontro, em que ele se sentou com Syed Mohsen Naqvi, a conversa foi toda sobre o acordo de Meca. E ficou muito claro, entre o Sr. Naqvi e Mohsen Rezaei, que esse acordo não tinha nada de anti-Irã. Foi deixado muito claro para eles que se tratava de segurança regional. Eu quis fazer esse breve histórico sobre Mohsen Rezaei, só para mostrar, em primeiro lugar, que a profundidade do quadro de pessoal no sistema iraniano é muito grande. Quer dizer, são pessoas altamente experientes. Não são pessoas que, sabe, surgiram ontem. São pessoas muito experientes. Ele nasceu em 1954, então não é como se tivesse 70, 80 anos, ou mais do que isso. É uma pessoa que está no auge agora, com muita experiência. E esse é o ponto principal sobre Mohsen Rezaei. Agora, a questão que você levantou sobre os Emirados Árabes Unidos é muito importante. Os laços estreitos que estão se desenvolvendo entre, em particular, Dubai, o Emirado de Dubai, que na prática comanda os Emirados Árabes Unidos, e Teherã. Isso é muito importante, porque até recentemente se acreditava que havia muita desconfiança, especialmente entre os Emirados Árabes Unidos e os iranianos, mas também entre os Emirados e os sauditas. Eles têm seus próprios problemas internos. Como eu disse, a questão da guerra no Sudão é um deles, mas não é o único. Eles competem no chifre da África e em outras partes do continente africano. Mas nessa questão, parece que Dubai e Riad estão de acordo. E acho importante entender que nessa questão, eles estão de acordo. Quero dizer, parte disso tem a ver com o fato de que Teherã demonstrou de forma conclusiva aos países do Conselho de Cooperação do Golfo que eles não deveriam acreditar que os Estados Unidos vão defendê-los. Quero dizer, essa é uma lição muito importante que está sendo aprendida desde o Kuwait até Dubai. Os Estados Unidos não vão sair em defesa deles quando realmente importa. Os Estados Unidos têm os próprios interesses em mente. E o principal aliado dos Estados Unidos na região não é a Arábia Saudita, não é Dubai, é Israel. E acho que esse entendimento foi bastante fundamental nesses últimos 2 meses. Os Estados Unidos não conseguiram, entre aspas, dar uma lição ao Irã. A única lição que isso ensinou foi aos Estados-membros do Conselho de Cooperação do Golfo, que perceberam que não serão protegidos pelos Estados Unidos. Eles precisam buscar proteção.
um arranjo regional de segurança. E é precisamente isso que parece que estão buscando. Não devemos nos deixar enganar, sabe, pelo volume de ouro que está sendo negociado e assim por diante. Não é disso que se trata. Trata-se do fato de que esses países estão deixando de depender dos Estados Unidos. E talvez, pela primeira vez em cerca de 100 anos, eles estão começando a entender que precisam depender uns dos outros. Vamos ver até onde isso vai. Sabe, não quero exagerar o caso aqui, mas quero dizer que no que diz respeito ao Irã, acho que eles tomaram algumas decisões de pessoal bastante interessantes, trazendo pessoas como Mohsen Reza, uma pessoa muito dedicada à Revolução Iraniana, ao regime islâmico, um pensador muito sofisticado por mérito próprio e assim por diante. E seus movimentos para se reunir com a China, para se reunir com o Paquistão. Estas são as primeiras reuniões que ele realizou e que foram anunciadas publicamente. Acho que isso é muito significativo e mostra que eles estão buscando segurança regional e mostra que os chineses deram sua aprovação a isso. Exatamente, Vijay. E agora isso precisa ser visto no contexto do que é a arrogância desmedida. Quer dizer, a enorme arrogância, estupidez e incompetência flagrante que havia na cabeça de Netanyahu e Trump quando eles se engajaram numa campanha de decapitação, pensando que, ao eliminar certas partes da liderança, iriam decapitar o Irã, e o Irã ficaria de joelhos, implorando por misericórdia. E aconteceu exatamente o contrário. Quero dizer, como isso pode acontecer? Como uma estupidez tão flagrante, uma arrogância desmedida, incompetência, e a combinação de tudo isso podem existir no que até agora considerávamos o maior país da Terra? Eu mesmo moro aqui. Vivo aqui há 50 anos e amo este país. Amo as pessoas, mas detesto sua liderança. Como isso pode acontecer? Como Netanyahu pode ter permissão para impor sua agenda com o Congresso dos Estados Unidos sem sequer ter a coragem de dizer não ao apoio incondicional? Quero dizer, essa é uma parte da história. A outra parte é que Mohsen Rezaei, em nome do líder supremo, disse: tudo bem, se a situação chegar ao limite, nós temos várias opções. Mas uma delas é mergulhar em escuridão total toda a parte ocidental do mundo, incluindo a Europa Ocidental, partes dos Estados Unidos, o transporte marítimo. Esse é o preço. Eles elevaram o preço, cada vez mais. E aí Trump, o incompetente absoluto, o bebê maligno que ele é, fica pulando de um lado para o outro na sua caixa de areia e dizendo: nós vamos reivindicar o Estreito de Hormuz como nosso território e simplesmente ocupá-lo. Bem, tentem. 2.000 embarcações iranianas estão prontas para recebê-lo. Exatamente. Quer dizer, os erros de cálculo são inúmeros. No começo desse período, o secretário do Tesouro de Trump, Scott Bessent, tinha dito que causaria ao Irã um sofrimento econômico sem precedentes, certo? E eles fizeram todo tipo de comentário muito duro sobre o que fariam com a economia iraniana e assim por diante. Muito interessante. Você mencionou os Emirados Árabes Unidos enviando ouro e moeda ao Irã. Isso não é um pagamento dos Emirados Árabes Unidos. As pessoas não devem entender isso dessa forma. Muito provavelmente são ativos apreendidos relacionados às sanções que os Emirados Árabes Unidos estão liberando para o Irã. Isso significa que o Irã está recebendo de volta ativos que tinham sido apreendidos pelo Ocidente, em nome do Ocidente, pelos Emirados Árabes Unidos e assim por diante. Eles estão devolvendo esses ativos ao Irã. Então essa ideia de um sofrimento econômico sem precedentes, é claro que os países irão sofrer isso agora. Of course, the people are suffering in Iran. It's very difficult. The other day I spent an hour talking to É muito difícil. Outro dia passei uma hora conversando com 2 jornalistas no Irã. A situação é grave. Mas sabe, isso os ajuda a obter ativos em moeda forte. Eles podem começar a comprar em outras partes do mundo as várias coisas de que precisam. Enquanto isso acontece, enquanto conseguem uma margem para ajudar a sustentar sua economia e assim por diante, e resistir à chantagem do governo Trump,
Eles colocam agora na mesa que se houver um cessar-fogo, as operações militares na Palestina têm de acabar. Esqueçam o Líbano. Eles colocam a Palestina na mesa. Sabe, estamos numa situação agora em que os Estados Unidos estão descobrindo que, por exemplo, seus SM-3, seus vários mísseis, Patriots, SM-3, SM-6, JASSMs e assim por diante. SM-6s, JASSMs, and so on. They are down, some of them, to 50% Alguns deles estão com apenas 50% do estoque. Os Tomahawks estão em 67%. Eles estão esgotando o estoque, não só contra os iranianos, mas em outros lugares também. Disparando alguns contra os iemenitas, dando alguns aos israelenses. Há relatos conflitantes, mas os mísseis Patriot, os mísseis de defesa, estão em cerca de 50%. Algumas pessoas dizem 39%. Leva anos para recompor o estoque. Não dá para recompor isso imediatamente. Quando você tem essa enorme quantidade de ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, 10 mil, 20 mil, 30 mil, quem está contando? Eles estão basicamente utilizando equipamentos militares no valor de centenas e centenas de milhões de dólares. Bom, tudo isso está acontecendo. Sabe, quando Scott Bessent diz que vamos impor ao Irã uma dificuldade econômica sem precedentes, no fim das contas, essa dificuldade econômica pode acabar chegando aos Estados Unidos, porque eles vão ter de desviar o dinheiro que teriam gasto em políticas sociais, na construção de infraestrutura e assim por diante. Vão ter de direcioná-lo para recompor seu estoque militar, que eles efetivamente desperdiçaram em solo iraniano. Enquanto isso, a dificuldade econômica sem precedentes que Scott Bessent prometeu para o Irã talvez não aconteça. O Irã está ganhando um novo fôlego com os Emirados Árabes Unidos, entregando seus ativos congelados. Vamos ver quem mais vai entregar ativos congelados. Se começar pelos Emirados Árabes Unidos, outros vão se abrir e começar a entregar o dinheiro. Vamos ver o que os europeus vão fazer. Francamente, como eles vão apostar nessa situação? Quer dizer, a situação é tal que os iranianos se prepararam para esse ataque. Quer dizer, 100 milhões de iranianos não estão prontos para se render, de jeito nenhum. Então, eles estão preparados para isso. E, se os Emirados Árabes Unidos entregarem ativos relacionados às sanções que foram apreendidos anteriormente, quem sabe quem vai entregar outras coisas depois? Será que há ativos no Catar que serão entregues? O que já está sendo retido, como eu disse, na Europa, mas também em outras partes da Ásia. Sabe, isso vai ser entregue? Como outros países asiáticos vão lidar com o Irã? Quer dizer, a China tem uma ligação ferroviária absolutamente vital que passa pelo Irã. A China vai entrar com ajuda econômica? Sabemos que já existe alguma ajuda chinesa. Foi por isso que Mohsen Reza se reuniu primeiro com os chineses. Sim, a ajuda está chegando, mas virá mais. E então, o que acontece com a promessa de Scott Bessent de uma dificuldade econômica sem precedentes? Adivinhe quem está sofrendo essa dificuldade econômica. Não é necessariamente o Irã. Pode acabar sendo os Estados Unidos. Pode acabar sendo ainda mais os europeus e assim por diante. Quem sabe? A situação está completamente invertida. Em vez de o Irã ser levado a sofrer e ficar isolado, são os Estados Unidos e seus aliados que foram levados a sofrer e ficar isolados. E agora, a situação está entrando numa fase final, Vijay. Está entrando, sabe, Mohsen Rezaei, sendo o homem cauteloso que é, e muito respeitado, resolveu uma disputa entre a Guarda Revolucionária, que queria mais capacidades ofensivas, sabe, mobilizadas contra os Estados Unidos, e do outro lado, Pezeshkian, Arathchia, Ministries Idiur, e Galibaf, que ela agora disse mais de frente. Para Kursnavas Inador, presidente Bial do Majlis. Ele mediou isso e disse, certo, vamos dar alguns dias à diplomacia. Depois, ele se reuniu com Mohsin Naqvi para transmitir a mensagem a Asim Munir, porque Mohsin Naqvi e Asim Munir são muito próximos. Agora isso está entrando na fase final.
Ele tomou a decisão de permitir que os cabos sejam cortados caso as hostilidades se intensifiquem. Os países do Golfo não querem os Estados Unidos. Os marinheiros estão exaustos. Quer dizer, meu coração está com eles. Eles estão tentando se matar em vez de, sabe, continuar na missão. Você é um observador muito perspicaz, Vijay. Já viu tudo isso muitas vezes, viajou constantemente pelo mundo. Como isso termina? Sim, é realmente muito difícil dizer. Sabe, isso é uma questão de prestígio para os Estados Unidos. Sim. Quer dizer, se eu estivesse em Washington ou em Langley, na CIA, e me dissessem que Mohsin Naqvi foi enviado ao Irã logo depois de o Irã ter decidido uma mudança de liderança e depois que o acordo de Meca foi aprovado, eu me preocuparia com isso. Porque, sabe, Mohsin Naqvi não é uma pessoa comum. Sim, ele é o ministro do interior e tudo mais. Mas, como você acabou de dizer, ele é muito importante, porque, de certa forma, é o homem de Asim Munir no governo do Paquistão. Quer dizer, é isso que ele faz lá. Ele tem a confiança completa, mais de Asim Munir do que do primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif. Shahbaz Sharif, sabe, o mantém lá como homem dos militares. Para ser bem direto e claro sobre isso, eles são parentes. Eles também se relacionam. Exatamente, isso ajuda. Isso ajuda, mas sabe, é importante que ele tenha sido enviado. E é importante que no comunicado sobre as reuniões haja muita coisa que evidentemente não foi dita ao público. Por exemplo, dizem que ele transmitiu uma mensagem pessoal. Não sabemos o que havia nessa mensagem, mas no comunicado foi esclarecido que na reunião a discussão era sobre o acordo de Meca. E isso significa que os paquistaneses queriam deixar bem clara aos iranianos a natureza do acordo e o fato de que, como os iranianos já haviam sido informados, aquele não era um acordo contra o Irã. Agora, se você está em Langley ou em Washington, todos esses cenários são muito preocupantes. E os Estados Unidos precisam manter seu prestígio. Não podem sair deste conflito com aparência de derrota. Os Estados Unidos, particularmente sob Donald Trump, simplesmente não aceitariam isso. Trump gostaria de apresentar a situação de um jeito que parecesse que ele venceu. Lembrem-se, suas grandes declarações eram sobre como Joe Biden se retirou precipitadamente do Afeganistão. Não há uma saída pelos fundos para que os Estados Unidos deixem esse conflito parecendo vencedores. Realmente não há um caminho. Tenho tentado pensar nisso. O que os iranianos podem fazer agora para permitir que os Estados Unidos saiam com dignidade? Sabe o que eles podem dar aos Estados Unidos no mínimo? No mínimo. No mínimo, os iranianos podem dizer, por causa do ataque dos Estados Unidos ao Irã, decidimos que não vamos enriquecer urânio e que vamos entregar aos Estados Unidos uma determinada quantidade de urânio enriquecido. Mas imagine o Irã depois dessa vitória estratégica. Imagine o Irã tendo que fazer isso pelos Estados Unidos para que os Estados Unidos possam sair com dignidade. Não acho que isso vá acontecer. Não acho que a atual liderança em Teherã esteja disposta a fazer algo assim. Em outras palavras, o que estou tentando avaliar é o fato de que os Estados Unidos não têm uma saída que possamos projetar, examinar, pensar a fundo. Quais são as possíveis saídas? Não há nada que os iranianos estariam dispostos a fazer que daria aos Estados Unidos a capacidade de sair deste conflito com algum senso de vitória. Eu simplesmente não vejo isso. O que significa que será muito difícil para os Estados Unidos saírem deste conflito. Eu não vejo isso. É por isso que Trump continua dizendo que estamos perto de uma conclusão, mas não consegue de fato concluir nada. A guerra. Estamos perto de uma conclusão, mas não podemos concluir a guerra porque ele não consegue obter nada dos iranianos que permita aos Estados Unidos parecer que saíram vitoriosos. Eu simplesmente não vejo isso. Então acho que teremos um período muito longo de um tipo estranho de guerra. Sem guerra. Sabe, uma espécie de guerra de mentira, como nos anos 1940, em partes da Europa Ocidental. Uma guerra de mentira.
Guerra sem guerra. Uma guerra que não pode terminar, mas também não pode continuar. Bem, posso dizer isso com toda a confiança que consigo reunir, com base no meu conhecimento sobre o Irã e o Paquistão. O Irã não vai entregar nenhum material nuclear. De jeito nenhum. Não, não, não. E não é só isso. O Irã protegeu esse material em locais onde pouquíssimas pessoas sabem onde fica. O líder supremo agora, Mohsen Rezaei, e mais algumas pessoas. E é só. Quero dizer, um punhado. Num país de 100 milhões de pessoas, só um punhado sabe onde esse material está. E ele não será entregue aos Estados Unidos. Ponto final. Então, isso é um dado. Agora, o segundo dado é que a Guarda Revolucionária Islâmica se sente muito encorajada, e com razão. E ela quer que essas hostilidades continuem. Na verdade, não tem interesse em encerrar isso, porque quer forçar os Estados Unidos a uma retirada vergonhosa, não a uma retirada digna, uma retirada vergonhosa. Isso é algo que eu sei de fato, com base nas minhas reportagens. Então, Vijay, com seu vasto conhecimento adquirido em muitos continentes e com o Instituto Tricontinental que você dirige, como isso termina? Quer dizer, como eu digo, receio que entremos neste longo período em que não haverá um fim. Porque, quer dizer, o único desfecho possível viria se houvesse uma pressão significativa sobre Israel e os Estados Unidos para simplesmente recuarem. E neste momento, não existe esse tipo de pressão por parte da Europa, que quer envolver ainda mais os Estados Unidos no seu próprio conflito na Ucrânia. Portanto, não haverá pressão da Europa sobre os Estados Unidos. Também não vejo os países do BRICS, neste momento, pressionando os Estados Unidos a simplesmente sair disso. A realidade já disse aos Estados Unidos que eles perderam. A realidade já deixou isso claro. Mas o orgulho vai impedir os Estados Unidos de se afastarem. Alguém precisa fazer pressão, ou alguém precisa dar ao Sr. Trump a ilusão de uma vitória. E eu simplesmente não vejo essa ilusão de vitória, de jeito nenhum. Você tem razão. Não há nenhuma chance de o Irã dar aos Estados Unidos a ilusão de uma vitória. Não vejo como isso seria possível. E quanto a alguém mostrar ao Sr. Trump uma saída sem que o Irã faça qualquer concessão, também não vejo como. Estou tentando imaginar, mas não vejo. Neste momento, o Sr. Trump está realmente seguro na crença de que o Irã é fraco e de que, de alguma forma, amanhã o Irã vai decidir. Certo, nós nos rendemos em XYZ. Mas isso é uma ilusão. Nós sabemos, olhando do outro lado, que o Irã não é fraco. E eu sugeriria que observadores experientes, que entrevistei ao longo dos anos, na CIA e no Departamento de Estado, estão vendo exatamente o que você e eu estamos vendo. Talvez eles até ouçam o Transition Protocol. Eles se inscrevem neste canal. Talvez até sejam acusados de receber financiamento da CIA. Mas talvez alguns deles assinem para obter informações privilegiadas e coisas do tipo. Não sabemos. Mas eu sei que são pessoas bem informadas em Washington. Eles não vivem todos em algum tipo de mundo de fantasia. Eles conhecem a realidade. Sabem que não há como os Estados Unidos saírem disso com uma vitória. Não estão dispostos a lançar uma bomba nuclear sobre Teherã para poder declarar vitória. Mas ei, espera um minuto. Os Estados Unidos já fizeram isso no Japão. Lançaram 2 bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki para acelerar o que já estava acontecendo no caso japonês, que era uma rendição. Neste caso, Deus sabe, os Estados Unidos podem acabar lançando uma bomba nuclear sobre uma cidade iraniana para provar um ponto. E depois dizer que vencemos este conflito. Não sabemos, porque os Estados Unidos são um país que não gosta de sair de uma zona de guerra admitindo derrota. Sabe, retirou-se do Vietnã, retirou-se do Iraque, retirou-se do Afeganistão. Aliás, escrevi um livro chamado A Retirada. Retirou-se de todos esses lugares, mas continua alegando vitória de maneiras bizarras. Então não sei.
Quero dizer, os Estados Unidos sofrem de um excesso de orgulho e são incapazes de enxergar onde foram derrotados. E neste caso, foram derrotados de forma bastante conclusiva. Não no campo de batalha, mas na arena estratégica. Em termos de estratégia, foram derrotados pelos iranianos. Não no campo de batalha, mas estrategicamente. Bem, derrota estratégica foi o que os Estados Unidos sofreram no Afeganistão, depois de 12 anos de guerra. O Talibã voltou mais poderoso do que nunca. O Iraque está mais poderoso do que antes, em favor do Irã, não dos Estados Unidos. Vietnã, derrota humilhante. Então eles sofreram derrotas uma após a outra por causa da arrogância. E o homem neste momento não está apenas mergulhado em arrogância, está mergulhado em ignorância. Ele não escuta ninguém, não lê nada. As coisas precisam ser explicadas a ele com figuras. Então não estou muito esperançoso. Mas eu vejo o fim inevitável. Vijay, eu vejo o fim inevitável. A arrogância, o orgulho e a ignorância dele só vão levá-lo até certo ponto. Depois disso, tudo simplesmente vai desmoronar. E quando isso acontecer, o mundo vai mudar. E esse é o motivo de estarmos aqui num sábado, tirando nosso querido amigo das férias dele em Santiago, no Chile, para explicar às muitas centenas de milhares de pessoas que nos assistem no mundo todo, em vários idiomas, e somos muito gratos pelo apoio delas. O que realmente acreditamos ser uma notícia de última hora que ninguém mais tem e que coloca tudo em perspectiva. Então, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado, Vijay. Eu realmente agradeço e me sinto profundamente honrado por você estar aqui. Aos nossos assinantes, aos nossos ouvintes, se vocês gostam do que fazemos, por favor, assinem. Isso nos ajuda. Acessem a parte do Substack do nosso programa com o mesmo nome e se tornem membros pagantes. São $5 por mês, menos do que vocês gastariam num café. E 2 vezes por semana, vamos entregar esse tipo de notícia na caixa de entrada de vocês. Então, muito obrigado. Até a próxima. Vijay. Paz. Paz. Bem, olha, estou muito feliz de estar com vocês. Acho que, sabe, acompanhamos o Irã tão de perto quanto qualquer um. E quer dizer, sabe, falamos com pessoas no Irã. Esta semana, passei várias horas conversando com jornalistas em Teherã e Isfahan. E preciso dizer, eles afirmam que o moral no país está bastante elevado, apesar do enorme custo para os civis. E acho que isso é algo que precisamos reconhecer. O Irã não está preparado para se render. Está se preparando para um conflito muito longo. E eu, pelo bem do povo iraniano e de outras pessoas, espero que não seja um conflito longo. Mas estaremos aqui para noticiá-lo de qualquer forma. Bem, obrigado, Vijay. É por isso que você está aqui. É por isso que você é um membro fundador deste canal. E a nossa cobertura, quer dizer, a minha cobertura, vem de um ângulo diferente, olhando o quadro de uma forma um pouco diferente. E os nossos outros colegas, Pepe e Larry, também fazem a mesma coisa. É por isso que acreditamos ter informações valiosas para trazer ao nosso público. Então, muito obrigado. Volte para suas férias. Vejo você de novo em um dia normal, que é quinta-feira. Tchau. Boa noite. Tchau.